TDAH não é um impacto exclusivo, por exemplo, na produtividade. O que eu mais vejo é as pessoas vão atrás de um diagnóstico porque elas não estão dando conta de acabar um curso ou porque a criança está indo mal na escola. Isso é só a ponta do iceberg. O maior impacto que eu tenho na minha vida é desregulação emocional. Eu posso falar para todo mundo aqui. Então, a desregulação emocional é algo que não te permite ser perene em muitas coisas. Você acaba desistindo das coisas, você desanima muito rápido, você se frustra muito rápido. E isso não aparece no dia a dia. Então, assim, o meu impacto maior é esse. Para outra pessoa, pode ser uma desatenção que leva a acidentes. Então, é sempre esse olhar que não se trata de produtividade. Produtividade é só um detalhe. Falta de rotina, ela é destrutiva para o TDAH. O TDAH precisa de rotina para se organizar. Nós vamos conversar agora com a doutora Bianca Rocha. Ela é médica, cardiologista de formação, mas também estudiosa de um transtorno que ela foi diagnosticada com muita ciência, com muito estudo. Depois de muito estudo, ela foi diagnosticada, e que é um transtorno aí que muita gente acha que tem, muita gente se disfarça que tem, mas tem uma ciência para chegar a esse diagnóstico. Não é simplesmente olhando para a pessoa e falando que você tem TDAH, é o transtorno que nós estamos falando. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês, Gil, Elis. Muito bom trazer essas informações. O TDAH, ele é um transtorno que muitas vezes ele é permeado de desinformações, né? Como toda neurodivergência em si. E é um prazer estar aqui para poder ajudar um pouquinho nesses esclarecimentos do pouquinho que eu sei a mais sobre isso. Doutora, como saber se o TDAH é só falta de organização? Então, o TDAH é um transtorno neurobiológico, né, do neurodesenvolvimento, em que, para início de conversa, né, você tem todos os critérios diagnósticos ali no DSM-5, né, e só que um critério que é essencial é que você tem que ter sintomas desde a infância. Então, já de início, você já descarta quando a pessoa fala que falta de organização ou desatenção é um transtorno caracterizado, diagnosticado, né? Na verdade, existe um grupo de sinais e sintomas, e o que sempre traz um problema, Gil, em todo tipo de transtorno psiquiátrico em geral, é que as pessoas elas não entendem que os sintomas psiquiátricos, eles sempre são sintomas e características inerentes à humanidade, né? Então, assim, todos nós temos, em graus não patológicos ou que não comprometem o dia a dia do indivíduo, esses comportamentos. Então, nós temos sim desatenção, nós temos sim momentos de hiperatividade, de impulsividade, nós temos sim, às vezes, algumas alucinações visuais, auditivas, delírios de pensamento, mas isso não configura um transtorno psiquiátrico. O que configura é a frequência desses sintomas e sinais e o impacto que isso causa no indivíduo, né? Então, isso é muito importante da gente dizer. Se aqueles sintomas ou sinais não causam nenhum impacto na vida do indivíduo, isso é só uma variação da normalidade de todos nós. Isso precisa ficar bem claro, né? Não é como um sintoma físico que às vezes você tem uma ferida mesmo, né? E aquela ferida não é normal. Quando você tem uma alteração da glicose no sangue, isso não é normal. No transtorno psiquiátrico, você tem essa nuance. E por isso que existe tanto critério para se diagnosticar. Quais são os sinais que as pessoas geralmente ignoram, que podem levar ao fechamento do diagnóstico do TDAH? Elis, uma coisa que é muito interessante é que o transtorno ele é genético, tá? Ele tem alterações em vários sítios gênicos, isso já está mais do que documentado, né? Portanto, não tem TDAH quem quer, é quem realmente tem uma predisposição genética, tá? E isso faz com que, entre outras características genéticas desse transtorno, é que existe uma
probabilidade muito grande de pais com o transtorno terem filhos com transtorno. Esse aumento é de 8 vezes mais para cada pai, tá? Então, assim, se o pai tem, você tem 8 vezes mais de ter uma chance, né, de ter esse transtorno na criança. Se são pai e mãe, essa alteração ela vai para 16 vezes, tá? É o que a gente tem hoje. Tem uma galera, cara, brasileira, tá? Da USP, que é a Rede TDAH. Eles estão fazendo parte do projeto Genoma que trabalha com o TDAH. E eles trazem informações maravilhosas, eles publicam sempre. A última publicação foi na Nature, é muito legal. Eles fazem parte de um estudo multicêntrico, né? E internacional, tá? Então, tem vários países participando. E o que eles mostram assim, de mais forte é essa base genética do transtorno, né? Então, o que que acontece? Como você tem pai ou mãe com transtorno, muitas vezes aqueles comportamentos eles estão tidos como normais dentro de casa. Então, muitas vezes aquela criança ela cresce e o pai também achando que aquilo é normal, né? Não percebem o quanto aquilo impacta na vida, inclusive social, dos indivíduos que estão ali convivendo entre si, né? Então, muitas vezes o que acontece é uma descriminalização, vamos lá, né, do que é realmente um impacto. Só que existe um impacto ali. Seja de desatenção, né? Então, aquela família que todo mundo esquece de fazer as funções básicas, coisas básicas, né? Deixa tudo fora do lugar, não percebe riscos inerentes àquele comportamento, né? É, ou mesmo uma impulsividade nas falas, nas ações. Então, muitas vezes você tem famílias inteiras desorganizadas em todos os sentidos, inclusive financeiros. A gente vai falar aqui sobre os impactos mais para frente, né? Então, muitas vezes esse transtorno ele não é percebido justamente porque ele tem um padrão familiar, muitas vezes genético, né, muito forte. Doutora, porque muita gente, pelo menos para quem a gente pesquisou, com TDAH se sente sempre atrasada na vida. Então, Gil, quando a gente conversa com os pacientes com TDAH, né, e aí a gente precisa dizer que muitas vezes existe uma romantização que eu desconfio que parta de pessoas que não têm TDAH, né? Quem tem TDAH sabe que o impacto na vida, ele é desde que a gente se conhece como gente. Eu tinha uma frase que eu sempre falava, né, para as pessoas, muito antes de ter o diagnóstico, que eu falava assim, eu não combino com o mundo. Então, você tem uma sensação de inadequação. É sempre assim. Por quê? Porque entre todas as alterações do TDAH, que eu posso ir falando aqui aos poucos para vocês, né, sempre tem, em algum grau, um comprometimento social. Por quê? Porque aquele indivíduo que não percebe muitas vezes nuances do seu comportamento e do comportamento alheio, aquele indivíduo que não percebe que ele está incomodando porque ele não para quieto, porque ele não para de falar, porque ele corta a fala das pessoas, aquele indivíduo que não cumpre as tarefas básicas e acaba sobrando para o coleguinha, ele vai ter um impacto social naquilo, né? As pessoas vão começar a desgostar. Então, muitas vezes, ele é tido como preguiçoso, folgado, né? Às vezes até arrogante, porque ele gosta muito de falar, então ele é o sabe tudo. E não se esquecendo que o TDAH ele pode ser associado a outras comorbidades. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Mas às vezes você tem, por exemplo, um espectro autista associado, você tem altas habilidades associadas, e aí isso vai gerando mais camadas nessa não aceitação social muitas vezes. Então, vira um ciclo vicioso que você começa a ouvir das pessoas que você é preguiçoso, que você não dá conta, que você é atrasado, e você começa a perceber que você é atrasado. Isso começa a virar uma verdade em você, né? E então você, cada vez mais, você não dá conta de fazer, a sua motivação vai embora, e aí nós vamos falar sobre as bases desse funcionamento biológico, né, neurológico, que vão fazendo com que haja um comprometimento e vira um ciclo vicioso. Cada vez mais você acha que é aquilo mesmo. Doutora, quais são as características assim mais marcantes para a gente já ir acompanhando na criança que apresenta um comportamento que possa ser o TDAH?
Porque o que a gente acompanha muito hoje, assim, é um aumento do número do diagnóstico do TDAH. O que faz despertar esse olhar para os pais para pesquisar? Sim, então vamos lá, né? Então, basicamente, o maior comprometimento que a gente tem no TDAH são nas funções executivas, tá? O que são funções executivas? São funções que o nosso cérebro vai aprendendo a executar, tá? Dentro dele, e que tornam a nossa funcionalidade no mundo melhor. Então, algumas delas, né, eu vou estar falando aqui, não de forma muito detalhada, mas para vocês entenderem. Por exemplo, controle inibitório. O que seria o controle inibitório? A criancinha que nasce, ela não tem controle inibitório. Ela está irritada, ela começa a chorar, ela fala o que ela quer quando ela está muito irritada, né? Ela não para quieta, ela mexe muito as perninhas. À medida que a gente vai crescendo, a gente tem um controle inibitório. Esse controle inibitório não é comportamental, tá? Então não adianta a gente virar e falar assim, aquela pessoa não fica quieta porque ela não quer. Entendi. Controle inibitório é cerebral. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. É normal a gente ter crianças pequenininhas sem controle inibitório. Daí a necessidade de se estipular uma idade mínima para a gente fechar o diagnóstico de TDAH. Porque é preciso um amadurecimento dessas funções. Eu falei aqui do controle inibitório, mas tem várias outras, tá? Que mostram, por exemplo, gerenciamento de problemas, resolução, né? Gerenciamento de tarefas, priorização. Você tem também, por exemplo, a memória de trabalho verbal e não verbal. O que é isso? É o que você aprende, né? Quando a gente fala de memória, é isso. Você aprende olhando ou você aprende com a fala. Essa memória de trabalho verbal ou não verbal, a gente vai aprendendo com o tempo e ela está prejudicada no TDAH. Portanto, muitas vezes aquela criança, ela olha, observa o comportamento, mas ela não aprende, demora mais para aprender. Isso não é um atraso, isso é uma imaturidade, né? Tem pessoas que, em grau menor ou maior, têm algum comprometimento de uma função executiva. Só isso não configura o diagnóstico TDAH, né? Então, assim, o que você vai observar na criança? Primeiro, tem crianças que desde muito novinhas você já começa a desconfiar, mas você só pode fechar esse diagnóstico hoje aos 7 anos de idade, né? A última definição que a gente teve, tá? Para o diagnóstico é com 7 anos de idade. O que a mãe começa a observar? Realmente a dificuldade de priorizar tarefas, de gerenciar os problemas, né? A dificuldade de cumprir comportamentos, a dificuldade de se motivar, que é outra função executiva, tá? Que se chama automotivação. Isso tudo são alterações devido a alterações nos neurotransmissores lá no cérebro, tá? Então, a gente tem algumas alterações, por exemplo, na atuação de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, que mexem em sítios do cérebro que fazem a gente, por exemplo, se sentir motivado, querer realizar uma tarefa. Então, uma das coisas que não faz sentido para uma pessoa com TDAH é fazer algo que ela não sinta que existe um objetivo. Outra função executiva também que a gente chama de gerenciamento do tempo, né? A gente chama, o Russell Barkley, que é um médico muito especialista na área de TDAH, para mim é o cara que mais explica de forma clara, porque ele teve um irmão autista e um primo com TDAH. E ambos tiveram acidentes de carro, um teve acidente de carro, o outro acabou suicidando, justamente pelos impactos da neurodivergência, né? E ele, então, começou a estudar, e ele chama isso de miopia temporal. Então, aquela criança, o adolescente, o jovem com TDAH que não tem diagnóstico, ele tem a miopia temporal. O que é isso? Ela não enxerga, por exemplo, a longo prazo, tá? Então, se você falar assim, eu vou fazer um projeto para daqui a 8 semanas, esquece. Isso para o TDAH não existe, está lá, no futuro. Ele não enxerga 8 semanas para frente. Então, o que você tem que fazer com essa criança, meu Deus do céu? Você tem que mostrar para ela que ela tem recompensas aqui.
Se você colocar a meta muito lá na frente, ela não vai conseguir. Não executa. Não executa de forma alguma, tá? E aí começa aquela coisa da procrastinação. Mas eu já estou falando de uma criança que a mãe já tem o diagnóstico, ela vai começar a querer trabalhar, né? Antes, o que você observa é todo esse comportamento de procrastinação, de não realizar tarefas que para ela não faz sentido, né? Aí você fala assim para mim, todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. Entra naquela história inicial que a gente estava conversando, né? Que Só às que vezes todo é mundo confundindo com a preguiça, né? exatamente, preguiça. Por que que você não faz? Eu já pedi, pelo amor de Deus, várias vezes, você não faz, né? E aí você olha e você fala assim, mas isso todo mundo tem, tá? Mas isso causa impacto na vida daquele indivíduo, porque o indivíduo que nós estamos falando, ele perde o ano na escola, ele perde a faculdade, ele não passa no vestibular, porque, pelo amor de Deus, o vestibular é um ano estudando, é muito tempo, é muita miopia temporal, né? Então, tudo isso você vai observando com uma gama de comportamentos que estão ligadas, né? No DSM, ele fala de sintomas de desatenção e hiperatividade, tá? E ele fala que você tem que ter uma somatória mínima de sintomas presentes. Só que quando você vai, por exemplo, o Dr. Russell Barkley, ele tem, por exemplo, uma gama de 91 sintomas que, na verdade, ele destrinchou de tudo isso aí, que é isso que eu estou falando para vocês. Lá no DSM-5 não vai aparecer assim, dirige muito rápido, vai aparecer impulsividade, entendeu? E nos sintomas de impulsividade, o que que tem? Lá no Dr. Wilson ele já mostrou vários trabalhos que você tem uma incidência muito maior de acidentes tanto de carro quanto acidentes, por exemplo, com crianças. Tem um trabalho que mostra que crianças até 5 anos de idade, sem diagnóstico, tá? Com sintomas de TDAH, que chegavam na emergência, crianças sem sintomas, quem mais tinha intervenção? Apendicite. Crianças com sintomas, acidentes, queda, né, bater cabeça, essas coisas, entendeu? Então, você vê que o impacto naquela criança é desde muito cedo. E isso vai repercutindo na vida adulta, né? Sempre. Perfeito. Falei muita coisa, ficou muito Não, confuso. Tá perfeito. ótimo. Então tá Vocês bom. que estão acompanhando, a gente está percebendo que a doutora está citando um monte de fonte, um monte de estudo científico, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é trazer a ciência. Exatamente. Trazer a ciência aqui para vocês, tudo que já foi estudado até hoje, não foi pouca coisa, a doutora está trazendo para a gente aqui. Vocês observaram, repito, ela citou um monte de fonte científica. Não é coisa da cabeça dela, não é fantasia que ela acordou de cedo e resolveu falar. Ela estuda isso há anos. É. Doutora, tem excesso de diagnóstico de TDAH hoje? Sendo bem Então, objetivo, olha, bem sincero. eu acho que existe subdiagnóstico, tá? Sério? Essa é a minha opinião. Aí eu vou te explicar por quê. E, na verdade, não é bem opinião, porque quando a gente vai para as estatísticas, a gente começa a entender. O que mais acontece quando a gente olha as pessoas falando sobre modinha, né? Sobre um excesso de diagnóstico, que agora tudo é TDAH. O que você observa é que você não tem a avaliação de algumas variáveis aí. A primeira delas é acesso ao diagnóstico. Antigamente a gente tinha o quê? Se vocês pararem para pensar que até a década de 50 nem autismo tinha diagnóstico, tá? Até a década de 80, o autismo era chamado como esquizofrenia infantil. Não sei se vocês sabem disso, né? Com o tempo, você foi tendo uma gama de sintomas que foram sendo percebidas na medicina como algo diferente, chamado neurodivergência, tá? Então, aos pouquinhos foi se colocando o diagnóstico de autismo. Por que eu estou falando tanto do autismo, de altas habilidades? Porque é um conjunto de transtornos chamados neurodivergência, tá? Que é esse funcionamento neurológico diferente na criança. A gente não chama de doença, porque não é uma doença, é um transtorno. Quando a gente chama de doença, você tem que curar. O transtorno, ele não tem cura, ele tem um funcionamento diferente e você precisa trabalhar esse transtorno, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, tá? Você tem agora uma subdivisão de sintomas que eram tidos, ficava tudo num bololô, né? Aqueles que eram no bololô, claro que só os muito graves iam ser diagnosticados.
Então, aquele TDAH realmente incapacitante, que era associado a um TEA, a um transtorno do espectro autista, né? Era um TEA nível de suporte 3, que o menino não falava, né? Que ele não conseguia fazer nada sozinho. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma percepção muito maior da medicina com relação aos transtornos, tá? A segunda coisa, você tem 2, 3 gerações hoje que estão sendo diagnosticadas. Então, eu vou falar o meu exemplo aqui na minha casa. Eu fui a primeira pessoa aos 38 anos a ter diagnóstico. Uma coisa que eu preciso falar aqui: mulheres são diagnosticadas muito mais tardiamente, porque desde cedo, socialmente, elas são mais castradas, né? Eu, por exemplo, tenho um comportamento muito mais impulsivo do que desatento, tá? Eu tenho desatenção pra caramba, depois eu conto os rolês para vocês, mas o que aparece é a minha impulsividade, é o que eu falo sem pensar, é como eu ajo sem pensar, entendeu? Eu tenho impulsividade de generosidade que eu já doei um convite de 5.000 reais para uma pessoa que eu mal conhecia. Isso é um impacto na minha vida? A pessoa ficou feliz. Eu fiz mal para alguém? Não, só para mim, né? Então, assim, se você vê. Então, essa é a primeira coisa. Eu talvez nunca fosse diagnosticado na década anterior, porque eu estudei até 2005 na escola, ninguém nunca me falou de TDAH na faculdade de medicina, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois que eu comecei a fazer vídeos na internet, que eu comecei a me interessar pelo assunto e estudar bastante, a minha mãe começou a assistir meus vídeos, começou a falar, uai, peraí, que eu tenho um negócio aqui que eu não estava entendendo. Então, a minha mãe, aos 66 anos de idade, teve o diagnóstico de TDAH. Então, quando você vê um aumento dos casos, você tem uma melhora do acesso ao diagnóstico. E aí eu falo para vocês, sabe quem mais informa sobre a possibilidade de diagnóstico hoje? São os professores na escola. Não é pai e mãe. Como eu falei para vocês, na escola, você não tem o viés da família. A grande maioria dos neurodivergentes, quando começam a acompanhar o pai, o filho na psicóloga ou no psiquiatra, começa a falar assim, opa, que eu tenho um negócio aqui. Mas eu sou assim também. Eu também tenho isso. Quer dizer, então, que isso é um problema? Nossa, é por isso que eu já perdi tanto emprego? Nossa, é por isso que eu bato o carro todo ano? Entendeu? Começa a fazer sentido. Então, o acesso à informação aumenta os diagnósticos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, gerações inteiras de adultos sendo diagnosticadas agora. Agora, tem diagnóstico errado? Claro que tem, gente. Claro que tem. Hoje, se você for ver, esses transtornos ainda são excludentes socialmente. Hoje, a única coisa que está disponível, por exemplo, de medicamento para pacientes com TDAH é a Ritalina na rede pública. Você acha que esse paciente, quantos deles, eles vão ter, por exemplo, acesso a uma avaliação neuropsicológica que eu paguei R$ 4.800 para fazer? Eu ia fazer essa pergunta agora, né? Que Entendeu? como que a gente chega nesse diagnóstico, né? Então, aí eu falo para vocês. Aí você fala assim, pode ser que tenha muita gente diagnosticando errado e falando que a criança, por exemplo, tem TDAH e não tem, porque na verdade ela tem um padrão de comportamento, por exemplo, familiar totalmente desordenado. É aquela criança que não come direito, que não tem hora para dormir, que a televisão é a babá dela. Isso tudo impacta, isso tudo causa desatenção, irritabilidade, depressão, impulsividade, que pode chegar a um diagnóstico errado? Sim, com certeza. Mas, com certeza, essa questão de exclusão social, no sentido de que custa dinheiro trazer esse diagnóstico, também impacta no subdiagnóstico. Porque só aquela criança que tiver muito grave, que alguém vai correr atrás de ir atrás de uma avaliação neuropsicológica, entendeu? Então, pode ser que tenha um paciente ou outro que o médico vira e fala assim, eu vou dar logo Ritalina para esse menino? Pode, mas aí eu te falo, os psicoestimulantes, eles têm uma taxa de sucesso de 70% a 80% nos pacientes TDAHs puros, tá? Essa taxa de sucesso, ela cai quando você tem, por exemplo, um TEA associado, quando você tem, às vezes, uma ansiedade associada. Então, não adianta você tratar um transtorno só e você não entender quem é aquele paciente, né? Então, eu discordo quando alguém fala assim, tem gente tomando Ritalina aí e nem tem TDAH. Se tiver, ele não vai melhorar. É uma questão, se ele não estiver sendo acompanhado
legal, assim, por um psiquiatra, isso não vai trazer sucesso para ele. Então, eu duvido muito que a longo prazo esse diagnóstico permaneça, entendeu? Esse diagnóstico errado, né? Eu quero dizer, né? Perfeito. Tirou ou colocou Tirou, um tirou um triplex na minha triplex da sua cabeça. cabeça. Colocou um triplex na minha cabeça agora. Doutora, a Mas senhora... uma coisa que é importante de eu falar, por que que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque o que eu mais ouço, tá, é o subdiagnóstico, né, da neurodivergência. É o superdiagnóstico da neurodivergência. Na verdade, o que a gente vem observando não é isso, né? É que existe muita gente que não estava tendo acesso, e eu tenho um pouco de medo desse discurso, sabe, de superdiagnóstico, porque com isso, quem realmente precisa está pagando o pato, sabe? Por exemplo, eu tenho que ficar defendendo o meu diagnóstico o tempo todo. Eu já ouvi isso de amigas médicas. Você não tem nada disso, não. Né? E outra coisa assim, mas isso aí eu também tenho. Aí eu falo assim, mas você acompanha o psiquiatra? Então você precisa acompanhar o psiquiatra. Não, não, eu não tenho desse jeito. Então você não tem TDAH. Então, assim, dos dois lados, a gente não pode nem desqualificar quem tem, mas também não pode superdiagnosticar, supervalorizar sintomas que são inerentes à população em geral. Perfeito. A senhora falou aí dos rolês. Antes, daqui a pouco a gente entra nos rolês. Mas Tá, o que acontece no cérebro de quem tem TDAH? O que acontece no cérebro de isso. vocês que têm TDAH? Ou talvez eu tenha também no... Eu tô quase achando que eu tenho também. Não, não vamos generalizar, hein? Vamos lá. Então, a primeira base, né, que a gente tem é a base tanto de estrutural do cérebro, tá? Hoje já se mostra que tem algumas regiões, quando você faz estudo assim com ressonância, tanto a ressonância anatômica quanto funcional, você vê a primeira coisa. Você tem diferença até de tamanho de algumas áreas do cérebro, tá? A maior disfunção que você tem estrutural e funcional do cérebro é no córtex pré-frontal, tá? É como se você tivesse um amadurecimento muito lentificado e não completo dessa área do cérebro no TDAH, tá? Esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas que eu falei antes, tá? Então, quando você tem digamos assim, uma baixa evolução eu acho que baixa evolução é muito forte, né? Mas um amadurecimento Mais tardio, né? é mais tardio, mas assim, não é que é mais tardio, é que ele nunca vai chegar nessa maturação completa, sabe? Então, eu diria assim que é uma maturação incompleta, sabe? Desse córtex pré-frontal, você vai ter aqueles sintomas das funções executivas. Eu vou te falar aqui as 7 funções que a gente sempre fala, tá? Controle inibitório, resolução de problemas e gerenciamento de tarefas, memória de trabalho verbal, memória de trabalho não verbal, automotivação, autorregulação. Acho que basicamente essas são as principais, tá? E aí, o que que a gente vai ter nesse paciente, né? Além dessa alteração que a gente vê até em gramas mesmo, tá? Em tamanho de algumas áreas do cérebro, a gente tem também uma ativação diferente dos neurotransmissores que trabalham nessas áreas. Então, o que, que são os neurotransmissores? É como se fossem interruptorzinhos que a gente tem dentro do cérebro, que vão ativar áreas específicas do cérebro, tá? Então, você tem lá no meio das células, você tem um líquido em volta delas, que é cheio de neurotransmissor, é como se fossem vitaminazinhas. Só que não adianta nada esse líquido estar ali se você não tem como plugar o neurotransmissor no lugar certo, tá? Então, o que que a gente tem muitas vezes? Você tem a quantidade de neurotransmissores, embora a gente saiba que o TDAH tem um pouquinho menos, tá? Mas você não tem uma disponibilidade ativa, real daqueles neurotransmissores, tá? É como se eles fossem tomadinhas que você não tem como plugar na parede, você não tem o suficiente de extensões ali para que você conseguisse ligar. O que que os remédios hoje basicamente fazem? Você não consegue um remédio, por exemplo, que muda a estrutura cerebral. Você não pode aumentar o tamanho do cerebelo que já está diminuído. Você não tem como você mudar
a estrutura do córtex pré-frontal, mas tem como você melhorar a ativação dessas tomadinhas. Então, você tem remédios hoje, por exemplo, os psicoestimulantes, eles atuam retardando a recaptação desses neurotransmissores. O que quer dizer isso? Ele deixa mais tempo ativo ali. Perfeito. Elis? Qual que é o impacto psicológico de você não ter esse diagnóstico do TDAH? Então, Elis, hoje a gente tem vários trabalhos mostrando, tá, que você tem uma redução, inclusive na expectativa de vida do TDAH, de até 13 anos, tá? E isso está muito associado a você tem uma incidência, por exemplo, do paciente com TDAH que não teve diagnóstico até a vida adulta, até de 80% de transtornos de humor associados. Então, normalmente, o paciente chega na vida adulta e ele tem um diagnóstico depois que ele vai atrás de um psiquiatra por causa de um transtorno de humor, porque está numa fase depressiva, porque teve uma ansiedade, teve um episódio de pânico. E aí ele vai atrás do psiquiatra. E o psiquiatra mais atento, ele não vai tratar só essa ansiedade, ele vai começar a perceber o funcionamento do indivíduo como um todo. Tá? Então, a primeira coisa é impacto psicológico, doenças psiquiátricas associadas. Essa é a primeira coisa, tá? A autoestima do TDAH sem diagnóstico é sempre baixa. Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele ouvindo que ele não dá conta. Então, por exemplo, um dos trabalhos que mostrou é que a criança com TDAH, ela ouve 20.000 vezes mais a palavra não, você não consegue, não é legal, você está errado, para. Só palavras negativas, ela ouve 20 vezes mais que uma criança neurotípica, tá? Isso impacta na autoestima dela, na autoconfiança dela. Isso vai impactar lá no futuro, né? Aos pouquinhos vai se construindo uma crença de inabilidade, de inadequação, de inferioridade dentro dessa criança. Outros impactos, tá? Existem trabalhos mostrando, por exemplo, que existem populações carcerárias que chega a 50% a mais de TDAH dentro da população carcerária. Você tem aumento, por exemplo, de vulnerabilidades em geral, então você tem uma incidência maior de mulheres em relacionamentos abusivos, e você tem também uma incidência maior de abusadores entre os TDAHs. Então, o que eu quero dizer? Sempre existe um funcionamento que impacta socialmente e isso vai levar a doenças psiquiátricas e a transtornos psiquiátricos e consequências, tá? Então, outra coisa, tem um trabalho que o Dr. Gustavo Barker fez muito legal também. Tem um grupo chamado do Faraone também, são pessoas muito top, tá? O país que mais estuda TDAH é a Suécia. A Suécia tem dados assim perfeitos desde 2002. Eles acompanham a população toda deles. E assim, o que eles observaram? Maiores taxas de divórcio, maiores taxas de acidentes de trânsito, maiores taxas de criminalização e comportamentos socialmente inadequados, tá? Eles observaram maiores acidentes de carro. E o que acontece? Um dos trabalhos do Dr. Gustavo que eu ia falar é em adolescentes. E ele fala o seguinte, que os adolescentes eles tendem a entrar mais cedo para os vícios, tá? Qualquer tipo de dependência. O TDAH ele entra de forma mais agressiva no vício, com mais dificuldade de sair, tá? E mais rápido e mais agrupados. Portanto, assim, tudo isso leva a alterações psicológicas muito intensas, né? Tem que sempre lembrar que como o TDAH ele tem baixa motivação, que é uma daquelas coisas que eu falei para vocês nas funções executivas, ele está sempre em busca de estímulos. Então, esses estímulos eles podem ser bons ou ruins. Normalmente, tudo em excesso fica ruim. Eu tenho um hiperfoco. Eu sou super estimulada por medicina. Mas se eu tivesse sido estimulada por outra coisa, talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês, né? Talvez eu estivesse em outro lugar muito pior. Eu tive oportunidades, eu tive alguém que me mostrou, né? Eu tive referências.
Então, assim, é muito importante a gente falar isso que hoje, né? Que o estímulo ele pode ser bom ou pode ser ruim. Outra coisa, todo hiperfoco não é bom a longo prazo, tá? O paciente com TDAH, ele esquece de comer, ele esquece de beber água, ele esquece de fazer xixi. Eu tenho uma amiga que é Já. psicóloga que ela vive tendo infecção urinária, porque quando ela está no hiperfoco dela, ela não lembra de fazer xixi, né? As relações familiares vão pro saco. Quando eu estou muitas vezes no meu trabalho, eu não lembro que meu filho existe. Ele tem 1 ano e 5 meses, eu sou completamente apaixonada por ele. Por outro lado, também, quando eu estou com ele, muitas vezes eu deixo de fazer coisas importantes profissionalmente, porque eu não dou conta de sair daquilo ali. Então, em todos os aspectos, essa falta de gerenciamento, né, e de resolução leva a impactos psicológicos também, porque aí você começa a ver a tua vida virar uma bola de neve, você não consegue resolver nada, né? E aí vem aquelas sensações de inutilidade, de inferioridade. Ela parece ser cíclica. A doutora me corrige se eu estou enganada, pelo que eu entendi da sua fala. Por exemplo, vocês também passam por um período de hiperfoco, uma dedicação ultra ali por um determinado tema, só que também meio que essa energia é consumida e, tipo, desliga essa chave por um período também. Exatamente. Sabe você usar um combustível de Fórmula 1 dentro de um carro normal? É isso. Você começa com combustível, aí você queima o motor. Chega no final, você não quer nem ouvir falar naquilo, de repente você, na maioria das vezes, o TDAH não consegue encontrar um equilíbrio nisso, né? A minha sorte é que eu encontrei um equilíbrio na medicina, por exemplo, mas sempre algo vai sendo prejudicado quando você entra no hiperfoco sem limite. Ou é a sua saúde, ou é a relação com outra pessoa, ou é outra coisa que você está fazendo, né? Então, assim, no sentido de que eu não diria que é cíclico, porque cíclico tem um certo padrão, sabe? É Entendi. meio aleatório. Você tem a felicidade de, às vezes, você achar algo que te traga um hiperfoco, que vai te trazer, às vezes, uma profissão, um futuro, mas outras coisas vão ser impactadas. E aí tem esse outro lado também, Elis. Acabou o combustível, acabou. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, fadiga social. Eu estou tendo essa conversa com vocês aqui e depois eu vou ter que ir lá assistir o parto da minha irmã. Provavelmente eu vou entrar numa fadiga social e uma desregulação emocional amanhã. Eu já sei, porque eu já tenho um autoconhecimento, sabe? Então, aí você tem que aprender até isso, porque dosar essa energia é muito difícil para nós. Marcar um compromisso que vai depender da socialização amanhã, você já sabe Fora de que cogitação, vai ter que ter esse exatamente. tempo para descanso. Eu sempre separo um evento social por final de semana. E às vezes é muito. Perfeito. Entendi. Isso já matou todas as perguntas que eu ia fazer aqui na sequência. Mas tem uma aqui que é interessante. A doutora falou que teve o diagnóstico fechado com 38 anos, é isso? Isso. Como foi viver esses 38 anos sem um diagnóstico, com preconceito, imagino, das pessoas? E mais, como foi se formar médica sem o diagnóstico? Isso aí é muito legal da gente falar aqui, né? Porque eu sempre falo que a gente tem que servir de motivação para outras pessoas. Como eu falei para vocês, os pacientes com TDAH, eles ouvem muito que eles não vão dar conta, né? E como que foi a minha vida, né? Então, vamos lá. A primeira coisa delas é que eu sou de uma família que inicialmente era uma classe média, que virou uma classe média alta, tá? Com o tempo, meu pai foi crescendo, né? E conseguiu me dar tudo do melhor. Mas eu lembro de épocas em que meu pai gastava mais da metade do salário dele com a nossa escola, né? A gente morava num apartamentinho de 60 metros quadrados, né? Então, houve um tempo em que, se você for olhar, ele priorizou muito a minha educação, sem saber que eu precisava tanto disso, desse estímulo, né? Então, a primeira coisa eu tive oportunidades. No entanto, tudo isso reduziu o meu sofrimento? Não. Desde muito pequenininha, eu me lembro com uma dificuldade muito grande de controlar impulsos, né? Então, assim, e socialmente isso para a mulher é muito ruim. Então, eu fui criada
numa religião muito rígida, então eu era tida como para frente, né? Porque onde eu ia, eu aparecia, né? Você fala as coisas sem pensar, você é muito expansiva, alegre, né? Eu sou muito assim, né? E isso para a mulher na sociedade muitas vezes não é perdoado, né? Essa impulsividade. Talvez até por eu ser tão impulsiva, tenha chegado em algum momento o meu diagnóstico, porque aquela mulher que tem um predomínio desatento, por exemplo, que é a minha mãe, ela não foi diagnosticada. É aquela criança que vai sumindo dentro de si, né? Ela não floresce, porque a mulher já não pode, né? Era assim socialmente, né? E até hoje é assim, né? O menino que é muito agitado, olha como ele é agitado, né? Olha, ele vai para frente, tem aquela coisa da agressividade, né? A menina, minha filha, pelo amor de Deus, se comporta, né? É assim, é diferente. Então, a primeira coisa era isso. Então, eu sempre tive essa sensação de muita inadequação, apesar de estar tendo todas as oportunidades. Eu sempre fui uma coisa que o TDAH tem muito também, às vezes, é uma inabilidade motora, muitas vezes, tá? A gente não sabe, existem alguns estudos que mostram que é um funcionamento pior do cerebelo mesmo, então coordenação motora, tá? Então é aquela criança desajeitada. Eu sempre fui. Então, por exemplo, para mim era o terror uma aula de educação física, porque eu era a última a ser escolhida. Era humilhante aquilo para mim, porque eu era péssima, sabe? Manualmente, eu odeio esporte com bola. A bola caía na minha cara e eu não sabia reagir, entendeu? Então, tem esse lado que já te compromete. Aí você fica mais constrangido, porque todo mundo está perdendo, o seu time está perdendo por sua culpa, né? Então, eu tinha tudo isso desde muito pequenininha, né? Eu percebia muito, na adolescência veio um episódio de depressão que não foi diagnosticado, né? Então, assim, a não aceitação, muitas vezes, da sua impulsividade, tanto pela sociedade quanto pela sua família. E no entanto, eu acho que eu tinha um sonho muito grande. Eu sempre quis ser médica, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, que eu queria ser médica. E talvez por isso eu tenha corrido muito atrás. Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu, na primeira prova de vestibular que eu tive, eu saí 1 hora antes do prazo, porque eu olhei o relógio e eu vi que já tinha dado o horário. Então, assim, e aí saí, fiquei esperando virem me buscar. As pessoas atrasaram mais de 1 hora, eu entrei numa ansiedade extrema, porque como assim, né? Me deixaram esperando, eu estava ansiosa, com fome, cansada. Quando eu entrei dentro do carro, que eu fui reclamar, meu pai falou assim, não, mas agora é tal hora. Aquilo ali, meu mundo caiu, né? Então, assim, foi assim a vida inteira. Quando eu entrei na faculdade, com muito curso, né? Eu sempre era tida como uma aluna mediana, e eu arrisco a dizer que eu era uma das pessoas que mais estudava. Eu não tinha final de semana, não tinha feriado. E aí, o que que isso impacta na sua vida? Você se sente burra, burra pra caramba, né? Como assim? Os meninos estavam na festa, eu não vou em festa. E eu mal consegui passar. E a outra coisa foi quando eu entrei no hospital, que eu percebi que eu precisava muito das pessoas para me ajudar. Então, eu tinha muita, assim, amiga, rede de apoio mesmo. Eu falo isso sempre na minha rede social, sabe? Eu tinha muita amiga que ia me falando, Bianca, ó, lembra de fazer a inscrição do congresso. Bianca, ó, lembra que tem que não sei o quê. Bianca, olha, lembra que não sei o quê. O que era função minha, eu acabei desenvolvendo ao longo da vida um perfeccionismo muito grande. Então, por exemplo, as pessoas falavam assim, como é que você dá plantão em UTI? Eu arrisco dizer que eu sou melhor do que a maioria no plantão. Mas eu tenho uma técnica que só eu entendo. Eu entro com um bolinho de post-it e eu acabo com esse bolinho no plantão. Porque eu fico num sistema de auto-checagem sinistro, tipo 10 vezes, entendeu? Porque é a vida de um paciente que está ali na minha mão, né? Só que eu não deixo passar nada, né? Então, assim, as pessoas às vezes falavam, você não descansa nada. Eu nunca descansei em plantão, nunca tive um minuto de sossego, porque eu estava o tempo todo me checando. Isso muito antes do diagnóstico, porque eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que era assim mesmo, né? Então, aos pouquinhos, querendo ou não,
dificuldade me tornou mais resiliente e eu acabei criando técnicas que se tornaram úteis para mim. Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Acaba desistindo, porque às vezes aquele sonho não é tão grande, ou a dificuldade de chegar naquele sonho é muito maior, e aí acaba desistindo mesmo, né? Então, acho que eu acabei desenvolvendo algumas coisas, e hoje eu falo para todo mundo, gente, cria a sua técnica, sabe? Eu fiz muito curso de produtividade, de tudo que vocês imaginarem. E aí eu tenho um amigo, que é o Heather, ele fala assim, ele tem um Instagram que chama TDAH Hábitos. Ele fala assim, o que eu falava assim para ele, esses cursos eu estou desanimada, porque eu não consigo colocar em prática, porque não adianta, os cursos são para neurotípicos, eles falam assim, faz assim, 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 é só você fazer assim. Esse só, gente, esse só é É um uma parto muralha dentro, ali na frente, né? parto dentro do TDAH, não existe só, sabe? Você tem que vencer uma barreira de motivação, dessa coisa da miopia temporal, que você acha que o negócio vai ser muito longe, ou de você achar que aquela tarefa é tão grande que você nunca vai transpor, né? Aí você entra na procrastinação. Enfim, não é só. O só é onde está o problema do TDAH, né? Então, assim, você tem que vencer tudo isso. E aí é que é o desafio. Aí ele falou assim para mim uma vez: não tem problema, Bianca, faz. Se você aproveitar 10%, é o que serviu para você. E às vezes aquele 10% vai funcionar muito bem agora, daqui a pouco não funciona mais. Tudo bem, você abandona aquela técnica, você vai para outra, né? Hoje, por exemplo, o que eu tenho feito é tudo manual. Eu tenho um caderno que eu escrevo tudo. Eu desenvolvi uma técnica que chama Bullet Journal, sabe? Que é um carinha que tem TDAH e ele desenvolveu um caderninho, que aquele caderninho ele bota tudo na vida dele. E aí eu comecei a ver que aquilo dava certo para mim. Hoje está dando certo para mim isso. Pode ser que daqui a pouco não dê mais. Então, assim, a gente tem que ir em busca, como se você tivesse uma condição crônica mesmo, em torno daquilo que pode funcionar para você ou não. É o tempo todo uma redescoberta de estratégias, né? Exatamente. Tem fases que vão ser mais difíceis, por exemplo, maternidade para mim foi muito difícil, a gestação foi muito difícil, porque acabou que na primeira gestação eu realmente tive que retirar todas as medicações, né? E isso para mim foi um impacto absurdo, gente. Vocês nem imaginam, eu perdi meu convênio porque eu esqueci de pagar, sabe? Coisas assim horrorosas. Era para colocar um remédio intravaginal, eu bebia ele como comprimido. Coisas assim, se vocês soubessem assim, o impacto, sabe? Fora a desregulação emocional, né? Que é um impacto assim extremo, talvez seja o maior impacto na minha vida, que é isso que eu falei para vocês. Amanhã eu vou estar em fadiga. Então, assim, a gente tem que ir aprendendo de acordo com as fases da vida da gente, né? E muita paciência, muito autocompaixão. Mas, Elise, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu acho que eu já estou resumindo como um todo, né? Tem coisas que funcionam sempre, tá? Tem coisas que sempre vão te ajudar a regular, tem coisas que sempre. E isso já está cientificamente provado, tá? Por exemplo, regulação de sono. Então, a primeira coisa que eu falo quando a gente fala de superdiagnóstico é: esse paciente dorme bem? Ele faz higiene do sono? Porque essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, sabe? Então, assim, higiene do sono, gente, é tudo na vida do TDAH. A gente pode falar sobre isso um outro dia, só sobre isso, entendeu? Porque tem uma ciência por trás da higiene do sono. Então, sono é muito importante. Exercício físico é extremamente importante, tá? Tem vários trabalhos mostrando, assim, com bastante robustez, tá? Científica, que exercícios físicos ajudam na autorregulação, ajudam na criação de um comportamento, porque, assim, uma das coisas que leva a essa expectativa de vida baixa do TDAH, que eu falei de 13 anos a menos, são doenças em geral, tá? Inclusive cardiovasculares. Então, o que que você tem? Você tem uma baixa motivação para a criação de hábitos. E esses hábitos têm que ser saudáveis. Então, é muito mais estimulante você ficar na frente de uma televisão ou mexendo na rede social e comendo Cheetos, né? Eu nem sei se existe ainda esse salgado. Mas, assim, você criar um hábito alimentar saudável, você decidir que você tem que fazer exercício todo dia, né? É muito mais difícil, tá? Então, existe uma evidência científica, por exemplo, que exercícios, principalmente aeróbicos e rítmicos, melhoram muito na regulação do TDAH.
Aí você vai ver também um extremo entre pacientes atletas, tá, de alta performance, e aí eu falo de atletas mesmo, você tem uma incidência maior de TDAH. Aí você fala, mas como? Como que eles chegaram lá? Porque isso foi o hiperfoco deles. Eles criaram o hábito e eles são tão rígidos, porque uma das coisas que a gente tem também é rigidez cognitiva, dificuldade de mudar o padrão. E eles vão atrás disso. Eles acabam até se lesionando mais, muitas vezes, se eles não têm alguém que oriente, porque eles realmente não se percebem e vão em busca daquilo ali e não param por nada, tá? Então, assim, não tem essa nuance nem para o bom e nem para o ruim, se você for olhar, né? Então, exercício é essencial, diário, tá? De preferência, porque é um hábito. Higiene do sono. Aí a gente vai para a alimentação. A alimentação saudável sempre vai ajudar qualquer um, gente, tá? Mas vocês podem ver que eu não falei de suplementação, eu não falei de açúcar, eu não falei de nada disso. Por quê? Porque isso, açúcar em excesso, faz mal para todo mundo. Agora, tem gente aí fora falando, por exemplo, que o açúcar causa TDAH. Não, isso aí é diagnóstico falso, tá? O que acontece é que existe, inclusive geneticamente, sítios de ativação semelhantes no TDAH e na adicção por açúcar, por exemplo, tá? Então, o paciente com TDAH, ele consome mais açúcar, não é o açúcar que causou o TDAH, ele consome mais açúcar porque ele tem uma predisposição para isso genética e porque é um estímulo de rápida absorção, tá? É o quentinho, é o gostosinho, né? É aquela motivação rápida e passageira, claro, né? Então, tá vendo? Esse que é o grande problema no TDAH. A maioria das pessoas acham que o que é causa, na verdade, é só associação, tá? Suplementação. Não existe nenhum suplemento hoje que tenha qualquer evidência que melhora o controle do TDAH. Tá? Teve um trabalho que saiu em 2023, uma revisão sistemática super boa, se não me engano foi da Cochrane, que eles analisaram crianças e adolescentes em uso de ômega 3. Não houve qualquer mudança, tá? Então, assim, quando alguém chegar com grandes milagres suplementares para TDAH, que é o que eu mais passo raiva na rede social, porque a gente muitas vezes não tem defensores, a gente tem seguidores, né, de picaretas que compram briga com você. Não, mas não sei o quê. E aí, no final, ainda fala assim, para mim melhorou, né? Aquela coisa. Na minha prática, funciona. A ciência não está nem aí para a sua opinião, né? A gente está falando aqui de evidência científica, né? Então, assim, muitas vezes o TDAH, ele perde dinheiro porque ele prefere, porque é muito difícil para ele regular o sono dele, fazer exercício todo dia, se alimentar corretamente, e ele vai em busca dessas soluções fáceis, né? Um suplemento milagroso, né? Uma técnica milagrosa. E isso não existe, tá? Como qualquer coisa que a gente tem crônica, o transtorno é crônico, né? Se você for diabético, você tem que controlar a longo prazo, não é a curto prazo, né? Então, é para a vida. É um transtorno crônico que não vai melhorar milagrosamente, que você tem que aprender a regular. Doutora, eu tenho um elefante, desculpa ele se você falar alguma coisa, Fica à mas. vontade. Doutora, mas eu tenho um elefante sentado em cima dessa mesa aqui, eu preciso tirar ele daqui. Isso me incomoda Tire já. agora, vamos lá. Me incomoda há 6 anos. Covid-19, vacina, algumas antas, desculpa já fazer o julgamento, falaram que a vacina poderia causar ou causava TDAH. Isso é verdade? Não, não é verdade, não tem qualquer evidência científica disso, tá? O que a gente tinha muito na época da pandemia, o pós-Covid, tá? O pós-Covid, ele pode causar doenças neurológicas. Na verdade, o vírus, ele causa doenças neurológicas. Então, lembra que as pessoas perdiam o olfato muitas vezes? Então, o que que é isso? É uma lesão neurológica. Por isso que demorava para voltar. Teve gente que não voltou o olfato igual, né? A gente ouve muito isso, né? A minha irmã mesmo fala, eu nunca mais senti o cheiro do café igual. O cheiro do café mudou para mim. Ela tem cheiros que ela sente que para ela são muito mais insuportáveis hoje. Eu tive paciente que ficou com uma sensação, eu fiquei com gosto metálico na boca muitos meses, mas eu tenho paciente que fala que ele teve a gente chama de uma perversidade, né? Houve uma perversidade, por exemplo,
do sabor das coisas. Então, teve paciente que sentia gosto de cocô e teve que fazer toda uma reabilitação para parar de sentir aquele gosto, aquele cheiro específico que sentia. Então, a gente tem lesões neurológicas decorrentes da COVID, tá? Então, por exemplo, a gente observou em alguns trabalhos uma sensação de anuviamento, né, um funcionamento mais lentificado cerebral, durante alguns meses do pós-Covid, tá? Ainda não saiu o trabalho definitivo sobre sequelas neurológicas nesse sentido, tá? Do TDAH, da COVID, né? Mas o que a gente vê é nada relacionado à vacina, muito pelo contrário, é relacionado ao vírus, tá? E não é TDAH, tá? Quando a gente fala de TDAH, como eu falei para vocês, tem que ter todo aquele fechamento de diagnóstico, não é só a desatenção, não é só a lentificação do funcionamento. Mas a gente tem alguns pacientes que a gente chama que ficaram com TDAH-like, tá? Por lesões, por exemplo, traumáticas, tá? Então, tem pacientes, por exemplo, que tiveram lesões no córtex pré-frontal, né? Ou por uma batida, um acidente de carro, que ficaram com comportamento muito semelhantes ao TDAH, mas que tem outros comprometimentos também, tá? Então, não é um TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento, como a gente fala, né? Mas sim uma sequela de alguma lesão traumática mesmo. Isso acontece, é raro, mas acontece, né? Mas nada relacionado à vacina, muito pelo contrário, o que a gente observa hoje, ainda não tem trabalho mostrando sobre melhora, tá, neurológica, mas o que a gente mostra hoje, por exemplo, doença cardiovascular, hoje a vacina da Covid é protetora, então você tem a indicação de você dar a vacina da Covid para proteção cardiovascular, tá? Já está lá nas diretrizes, a Sociedade Brasileira já soltou também pronunciamento a respeito, porque se você toma vacina, você tem uma possibilidade muito menor de você ter uma Covid mais grave. Isso, se você for extrapolar para a parte neurológica, faz sentido. Se você toma vacina, você vai ter um quadro mais muito menos grave, né? Ou nem vai pegar a Covid. E, portanto, as suas lesões pós-Covid vão ser muito menos graves, tá? Então, a gente já sabe disso. Pacientes que são vacinados não têm doença grave, em sua grande maioria. A proteção é de 98% para a gravidade, né? Perfeito. Só fazer um disclaimer aqui, Liz. A doutora ela foi para o Amazonas durante o período da Covid, mas isso a gente vai conversar num outro episódio, numa Tá outra bom, conversa, uma experiência totalmente diferente, que poucas pessoas maravilhoso. foram voluntárias de ir para lá. Ela passou um tempo lá durante o período da Covid, então ela teve de frente no pior momento, no pior lugar, imagina o pior lugar que teve Covid no Brasil. Vamos continuar nosso TDAH e em outro dia a gente marca para falar sobre essa Tá bom, experiência, combinado. Eu inclusive como volto. quem tem TDAH, uma experiência como essa ficar num local tão perigoso, vamos chamar assim, né? É Sim. perigoso mesmo, né? Talvez eu tenha ido justamente porque eu tenho TDAH, porque eu não tinha noção da gravidade Noção. das coisas. É. Eu só obedeci, sabe aquela coisa? É, teve um hiperfoco muito grande, tá? Mas eu passei por 3 burnouts, porque vocês imaginam, né? Na época eu nem tinha muita consciência sobre TDAH, eu já tinha o diagnóstico, eu só tomava meu remédio, eu percebia que me ajudava muito, né, na concentração, na produtividade em geral, mas eu não tinha percebido ainda os outros impactos na minha vida, A né? doutora chegou a ir até as populações ribeirinhas ou ficou Na verdade, eu fiquei dentro de Manaus, fiquei no hospital, no pronto-socorro da cidade, o principal hospital da no hospital de cidade. campanha? Não, não foi o hospital de campanha, você acredita? Quando eu cheguei lá, eu cheguei em maio de 2020. Então, eles tinham fechado um hospital de Fechado. 6 andares, que é o 28 de agosto. É o maior hospital que tem no centro da cidade. Uhum. E aí, todas as cirurgias tinham sido canceladas, tudo virou Covid, né? São 6 andares de hospital. E aí, a gente chegou lá e ficou lá. As populações ribeirinhas, Elise, eu arrisco a dizer que morriam por lá mesmo, porque o transporte em Manaus, ele é fluvial, né, que fala, né? Fluvial. Ele é fluvial, sabe? Não tem estrada, então, assim, A minha família é do Pará e é população ribeirinha, a Isso, família materna. exatamente. Ou tinha que vir transportado de avião, ou nem chegava. Então, a doutora Wildeia, que era a minha chefe de lá, ela falava, Bianca, olha, agora melhorou aqui em Manaus,
lá tá pegando fogo e a gente nem tá recebendo as pessoas aqui, porque elas não chegam a tempo. Então aconteceu muito isso, sabe? Da Sim. gente nem ver e ficar por lá mesmo e morrer lá, sem assistência mesmo, né? Se você perceber, por exemplo, que quando eu cheguei em Manaus, eles tinham 48 leitos de UTI no estado. Então, assim, UTI não existia para mim. Eu nunca pedi a vaga de UTI. Não existia, né? E isso a gente está falando de Manaus, na verdade. Porque não tem outros hospitais grandes, né? Fora de Manaus. Então, as populações ribeirinhas ficaram completamente à deriva. Eu nem vi. Essa é a Perfeito. verdade. A gente vai marcar uma outra conversa para falar Sim, só sobre essa Sim, eu experiência acho que que a é gente precisa fantástica. falar, porque está fazendo 6 anos, né? Exatamente, está sim. completando 6 anos. Doutora, descreva para a gente um dia caótico na cabeça de um TDAH. Olha, o dia caótico para mim é você acorda atrasado. Acordou atrasado já era. Para mim, sempre foi assim, porque você não consegue se organizar mais, sabe? A falta de rotina, ela é destrutiva para o TDAH. O TDAH precisa de rotina para se organizar. Então, acorda atrasado, não dorme bem, né? Por isso que eu falo, começa no dia anterior, né? Então, não dorme bem, começa o dia atrasado, aí não se alimenta direito, aí não consegue concluir uma tarefa que era essencial, não faz exercício, que mais? Passa por alguma discussão ou alguma situação de tensão, para se regular novamente é muito mais desafiador. Então, tudo isso, sabe? Então, aí se a gente for parar para pensar como é que seria, né, importante para um pai, para uma mãe, criar um dia para uma criança, né? Crie hábitos, crie regras, se você sabe que você precisa de meia hora para organizar as coisas para aquela criança sair de casa, coloque 45 minutos aí, principalmente se você também tiver TDAH, né? Então, crie hábitos, sabe? Aquela coisinha que a gente, para mim foi muito enriquecedor eu ter um filho, porque eu vejo as funções executivas dele, eu falo, ai, como eu quero ensinar ele desde cedo para ele não sofrer tanto. Se ele tiver TDAH, vai ser mais fácil para ele. E se ele não tiver também, né? Então, por exemplo, aquela coisinha, sabe, que a gente ensina com musiquinha mesmo, né? Aquele hábito, você criar um ritual, tanto para acordar quanto para dormir, né? Criar uma rotina de agora nós vamos fazer tal coisa. A falta de previsibilidade deixa o TDAH muito perdido, ao mesmo tempo que ele gosta dessa falta de rotina, né? Porque é motivação, é igual você falou, né? Vários interesses, né? Eu amo assistir coisas aleatórias, gente. É muito engraçado, assim, porque eu lembro de um dia, eu tenho uma sobrinha que tem diagnóstico de TDAH, né? Então é muito engraçado, assim, que você vê que a criança tem preferências, mas que ela se interessa por uma gama de coisas, né? Do mesmo jeito que desiste das coisas, né? Eu lembro de uma pessoa que falava para mim, cada mês minha mãe tinha que comprar um trem diferente para mim. Um dia eu resolvia que eu ia aprender saxofone, no outro dia eu decidi que eu ia aprender violino, no outro dia eu decidi que eu ia fazer balé, né? Então, assim, ao mesmo tempo, você saber equilibrar essas empolgações, sabe? Para aquela criança também não se frustrar demais, né? Então, é mesmo, você gosta mesmo? Vamos pensar mais um pouco sobre isso? Aí começa a mostrar para a criança como é que é a rotina daquela pessoa que faz aquele hábito ali. É isso mesmo que você quer? Ou você só achou bonito porque viu na televisão, né? Então, é um pouco disso, sabe? É aquela coisa de estar sempre estimulando, mas também mostrando para ela que ela pode gostar de tudo, mas que aquilo não precisa fazer exatamente parte da vida dela, não precisa virar aquilo, né? Senão ela vai sempre se frustrar. Perfeito. Feliz? Doutora, agradecer a participação. Alguma coisa que nós deixamos de abordar sobre TDAH? Já estamos Ah, conversando aqui 1 hora e que a 5 gente minutos. deixou, que a gente escapou, Isso. olha, eu acho que a gente falou bastante. Eu espero trazer, assim, muito esclarecimento para vocês. Não sei se eu falei demais. A gente De pode forma alguma. De cortar forma essas alguma. informações em vários episódios, não tem problema. Mas eu acho que o principal é a gente entender aqui é que
TDAH não é um impacto exclusivo, por exemplo, na produtividade. O que eu mais vejo é as pessoas vão atrás de um diagnóstico porque elas não estão dando conta de acabar um curso ou porque a criança está indo mal na escola. Isso é só a ponta do iceberg. Produtividade é só um detalhe, tá? O maior impacto que eu tenho na minha vida é desregulação emocional. Eu posso falar para todo mundo aqui, sabe? Então, a desregulação emocional é algo que não te permite ser perene em muitas coisas. Você acaba desistindo das coisas, você desanima muito rápido, você se frustra muito rápido. E isso não aparece no dia a dia, né? Então, assim, o meu impacto maior é esse. Para outra pessoa, pode ser uma desatenção que leva a acidentes. Então, é sempre esse olhar que não se trata de produtividade. Produtividade é só um detalhe. É muito mais do que isso. Perfeito. Entendemos aqui, aprendemos sobre TDAH. Doutora, só para eu me situar, deixar anotado aqui, qual é a porta de entrada para quem imagina que tem TDAH? O que ele deve procurar primeiro? Quem ele deve procurar primeiro? Sim, então, normalmente para criança é um neuropediatra. Para adulto é o psiquiatra mesmo, tá? Tem outra opção, você pode também, o psicólogo ele pode fazer o diagnóstico, tá? Mas quem vai, por exemplo, tratar medicamentoso, né, é o psiquiatra ou o neuropediatra. Então eu sempre falo, procura primeiro, se você estiver na rede pública, você vai procurar o pediatra, vai conversar com ele e fala, olha, tem como vocês me encaminharem para um psicólogo para avaliação ou um neuropediatra, é a primeira coisa, tá? E a partir daí eles vão fazendo. Eu falo para vocês, a minha psiquiatra inicialmente não pediu para mim avaliação neuropsicológica. Então não é obrigatório que você vai gastar um dinheiro com avaliação neuropsicológica. Eu fiz a minha avaliação neuropsicológica o ano passado, porque eu queria entender um pouco mais o meu funcionamento, entendeu? Mas não é obrigatório. Por outro lado, pode ser que o psiquiatra fique com dúvidas, e aí é o que eu te falei, como é um diagnóstico muito difícil de ser feito, precisa ser muito criterioso para você não tratar esse paciente errado, ou esquecer algum transtorno que ele tem associado, que vai impactar no resto da vida dele. Às vezes o médico pede avaliação neuropsicológica também, tá? Então tem esses dois caminhos, às vezes começa com psicólogo, às vezes começa com psiquiatra ou com neuropediatra. Perfeito. Perfeito. Antes de encerrar, Elis, eu não posso deixar de falar que a doutora recentemente, junto com um grupo de amigos, criou a associação. Brasileira de Divulgadores Científicos. A gente está começando agora. O nosso objetivo é trazer bastante informação e ajudar os divulgadores científicos a tornar essa experiência muito mais fácil para o leigo, para que ele não seja mais enganado por informações incorretas, gente interessada em ganhar dinheiro em cima da saúde dos pacientes, né? E, e esse é o nosso grande objetivo, é trazer informação de forma muito fácil, com uma linguagem simples, para que as pessoas não caiam mais em mentiras e gastem dinheiro à toa e se frustrem e larguem tratamentos que têm eficácia para irem atrás de coisas que só vão fazer mal para eles. Perfeito. Vamos conversar bastante sobre também essa associação. Quando quiser, chama a gente que a gente vem falar sobre a associação. Perfeito. Mais alguma consideração, Elis? Só agradecimentos, extremamente enriquecedor. Ah, que legal, eu Como também mãe gostei. aí, eu fiquei muito contente, porque mesmo sendo da área, a gente tem algumas dúvidas, a gente tem algumas questões, e eu acho que, além do teu conhecimento como médica, como uma pessoa com Uma TDAH, é paciente. uma paciente. Então, É, foi muito enriquecedor. Agradeço demais. eu que agradeço vocês, gente, por essa oportunidade. Estou muito feliz. Obrigado, doutor. E agora vai lá acompanhar a irmã. A doutora vai ser titia daqui a pouquinho. Ela vai acompanhar a irmã lá no hospital. E dê tudo certo lá para Deus sua irmã. abençoe, uma boa hora para ela. Obrigada, obrigada.